Olá pessoal, aqui é o professor Ronald Apolinário, esse é o meu novo canal, Entendendo de Religião. Esse canal ele veio de uma ideia nossa de fazer uma explicação sobre religiões sem obrigatoriamente a gente ter que falar de teologia. Não foi só ideia minha, alguns alunos meus já pedem isso há alguns anos, eu tenho alguma experiência no campo do estudo de religião, não obrigatoriamente da teologia, mas também da sociologia, da história, da antropologia religiosa. Então a ideia foi fazer um canal que não fosse obrigatoriamente tão teórico, uma coisa muito pesada, e pudesse explicar um pouco de religião fora desse âmbito acadêmico, cair um pouco mais no popular para todo mundo entender, mas sem fugir de uma pesquisa um pouco mais certa, mais séria. Você vai entender um pouco de religião, sem ter que pegar aquela parte mais chata, mas também sabendo que é uma fonte confiável. O vídeo de hoje é o vídeo inicial, a gente não está procurando assim esclarecer muito profundamente, futuramente a gente vai fazer mais vídeos, é claro. Hoje a gente vai falar um pouco do que é religião, separar um pouco a ideia de teologia, de religião, e mostrar que a religião é uma coisa muito ampla e está na vida de todo mundo o tempo todo. Então não adianta, se você está nesse mundo, obrigatoriamente você faz parte de um mundo onde a religião é importante. Então, nada de mal a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, sem obrigatoriamente ser religioso. Então, inicialmente, esse vídeo ele vai tratar primeiro sobre o que é religião, assim, de maneira bem ampla, e logo em seguida eu vou falar um pouco sobre o que é o monoteísmo. A gente está muito acostumado, vivendo num país cristão, em pensar que só o cristianismo existe e só o cristianismo é monoteísta. Mas assim, de acordo com vários estudos, nós vamos ver que a coisa não é bem por aí. Então, inicialmente, eu queria falar que religião não é só a sua. Não é só porque você tem uma religião que essa é a religião. Existem milhares de religiões, algumas com Deus, algumas religiões sem Deus, algumas religiões sem templo, outras religiões com templo. Então, o fenômeno religioso ele é muito amplo, ele é enorme. Então, cabe a gente entender que religião é uma coisa muito grande, não é só a sua religião. O segundo tempo é que não precisa ser religioso para estudar religião. Você pode ser ateu e fazer uma faculdade de sociologia da religião. Entender religião não quer dizer praticar religião. Então, não é religião ou não é religioso, você pode ficar tranquilo que dá no mesmo. Você pode aprender a questão religiosa sem obrigatoriamente participar de uma. E por fim, você pode tranquilamente estudar a religião sem ter que abrir mão da sua religião. Então, estuda o budismo, mesmo sendo cristão. Não é por causa disso que você vai virar budista. Ou estudar o Islã e pensar que só por causa disso você vai virar muçulmano. Não, você consegue tranquilamente entender da religião do outro sem ter que abrir mão da sua religião. Então, resumindo, vamos falar de religiões no plural. Vamos privilegiar uma? Não. Qualquer religião nós vamos falar sem nenhum problema, sem nenhuma preferência de uma ou outra. E por fim, a gente não vai falar de teologia. Ainda que no meio de algum vídeo ou outro no futuro a gente tenha que se apropriar um pouco da ideia da teologia, aqui não é aula de teologia, não vamos confrontar nenhuma forma de teologia, porque eu acho que isso aí já não é do campo do estudo das religiões. É o campo da teologia de cada uma delas. Então, bem, qual é o nosso assunto principal de hoje? Como eu falei, o vídeo não pode ser muito longo, Eu pretendo fazer uma coisa no máximo de 15, 20 minutos, para poder ser uma coisa mais fácil de engolir. Primeiro, o que é monoteísmo? A gente pensa que monoteísmo é uma coisa que veio com o cristianismo. Normalmente, hoje, a gente pode dizer que existem 3 religiões monoteístas muito importantes. A primeira delas é o judaísmo, que é a mais antiga, a segunda que é o cristianismo, e logo em seguida vem o Islã, que alguns chamam de islamismo, mas na verdade o nome da religião não é islamismo, o nome da religião é Islã. Então acontece, o monoteísmo ele é a prática de uma religião com um único Deus. Foram os judeus que inventaram isso? Mentiram para você, não foram. Na realidade, o monoteísmo já existe desde o tempo de antes de Cristo, lá na época da Pérsia. Lá na Pérsia, talvez tenha sido... Onde fica a Pérsia? Lá no Irã. O Irã não era muçulmano, isso é mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo nascer. Já existia um monoteísmo, uma religião com um deus chamado Ahura Mazda, chamado de Mazdaísmo. Esse foi o primeiro momento da religião monoteísta. Então, não vamos pensar que o monoteísmo nasceu com os judeus. Isso também é historinha. O monoteísmo é bem mais antigo. O que acontece? Para nós, que moramos no Brasil, nós temos o contato direto, principalmente com uma religião monoteísta, que é o cristianismo. Mas o cristianismo não nasceu do nada. Ele nasceu de uma outra religião, que é o judaísmo. A gente mais à frente, nos próximos vídeos, eu vou estar falando sobre o que é o judaísmo, o que é o cristianismo e o que é o islamismo, o Islã,
separadamente, um em cada vídeo. Mas nesse momento, só para ter uma ideia, a gente tem que entender o seguinte: essas três religiões juntas, elas estão quase metade da população do mundo. Se você juntar o Islã mais o cristianismo, você tem mais de 50% da população mundial. Então não tem como deixar de fora. São religiões importantes e muito presentes na vida da gente. Você vai ver hoje na guerra na Síria, toda aquela confusão que você vê no Oriente Médio em relação a guerras imperialistas, elas têm como pano de fundo uma questão de visão religiosa por alguns dos seus membros, seja os cristãos atacando os muçulmanos, ou seja o Osama Bin Laden querendo explodir o World Trade Center. Como eu estava falando, o monoteísmo, ele vem da ideia de um único Deus. Então, as maiores religiões são o cristianismo, Islã e judaísmo, e elas três, por incrível que pareça, são aparentadas. Tanto o Islã, quanto o cristianismo, como o judaísmo, são religiões que vieram do mesmo lugar. Todas as três vieram do Oriente Médio. Se você parar para pensar, qual a religião que nasceu na América? Eu não conheço nenhuma, exceto a religião indígena. Porque se você olha bem, também, a Umbanda nasceu no Brasil. Mas assim, uma religião grande como o cristianismo, como o judaísmo, budismo, hinduísmo, todas são orientais. Então toda religião que veio da Ásia, ela veio normalmente daquele setor ali do Oriente Médio, da Índia, e ela se espalhou no mundo todo. O budismo veio da Índia, o hinduísmo veio da Índia, o cristianismo, o judaísmo e o Islã, todas as três vieram do Oriente Médio. Então, se sua mãe disser para você, meu filho, você está indo para uma religião estrangeira, não acredite, porque na verdade todas as religiões que você tem aqui no Brasil são estrangeiras. Tanto o Islã quanto o cristianismo vieram do mesmo lugar e do mesmo parentesco, que é um chamado patriarca Abraão. Tem que ler a Bíblia? Não, não tem que ler a Bíblia. Eu vou explicar para você. Abraão, segundo a tradição das três religiões, ele foi o patriarca que veio de uma cidade lá do sul do Iraque e migrou lá para a Palestina. Eu vou especificar mais nisso quando falarmos de judaísmo. Segundo as três religiões, o Abraão, depois de muito velho, ele teve filhos, e desses filhos você vai ter o nascimento das duas principais religiões, o judaísmo e o Islã. Mas, logo a seguir, com o andamento da história da Bíblia, lá do Velho Testamento, vai andando até o Novo Testamento, nós temos o nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus veio do mesmo lugar da onde veio Abraão. É a mesma coisa. Jesus, por um acaso, era judeu. Então, Jesus, judeu, do judaísmo, quando Jesus morre, você tem o nascimento de uma nova religião, que é o cristianismo. Somente 610 anos depois da morte de Jesus, você vai ter lá na Arábia, onde hoje é a Arábia Saudita, você vai ter o nascimento de Muhammad, que aqui no Brasil a gente conhece como Maomé. Daí você vai ter o nascimento do Islã. Então, vamos lá. O judaísmo, meu gato está aqui me olhando. O judaísmo, a data do nascimento do judaísmo é mais ou menos uns 2000 antes de Cristo. Então, hoje, em 2017, o judaísmo está com mais ou menos 4.017 anos. Eles têm um calendário completamente diferente. Eles contam tempo em mais ou menos 5.000 e pouco, se não me engano. Os cristãos, eles nasceram com, óbvio, o nascimento de Jesus Cristo. Mas a religião mesmo só foi acontecer no ano 34, 35, depois da morte de Jesus. O primeiro evangelho foi escrito no ano 70, 40 anos depois que Jesus morreu. Por fim, 610 anos depois, começa a pregação de Muhammad e vai nascer daí o Islã. Todos eles falam de Abraão, todos eles falam de Moisés, todos eles falam de Jesus, exceto o judaísmo que veio antes. Mas todos eles são mais ou menos a mesma narrativa, falada de uma forma diferente. Só para você ter uma ideia, hoje o monoteísmo no mundo, se você juntar cristão, muçulmano e judeu, tem aqui os dados, esses dados são confiáveis. A fonte que eu tirei isso é do Bulletin of Missionary Research, que seria o boletim de pesquisa missionária. Você consegue na internet. Os cristãos hoje são 2 bilhões, 419 milhões e alguma coisa. Os muçulmanos são 1 bilhão, 703 milhões de pessoas no mundo. E os judeus hoje são na casa de mais ou menos 14 milhões e 500 milhões. Desculpe, 14 milhões e 500 mil, isso. Então você vai ver que grande parte da humanidade é de matriz monoteísta. Claro, a China e a Índia eu não estou colocando nem no compasso, porque é gente pra caramba. Mas pelo menos das outras partes do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são as três religiões com maior presença humana. Aqui no Brasil, como é que fica essa questão monoteísta?
Hoje no Brasil, 86, estou aqui vendo, 0,8% dos cristãos brasileiros. 86,8% são cristãos no Brasil. Assim, desses cristãos, 64,6% são católicos e 22,2% são evangélicos. Assim, tirando a ideia de evangélico contra católico, você pode ver que cerca de quase 90% da população brasileira é cristã de alguma maneira. Então, quase 90% da população do Brasil é monoteísta. E se nós juntarmos judeus e muçulmanos, que são as outras duas religiões monoteístas, você vai ter 1% com as duas somadas. Assim, podemos dizer então que 87, 88% da população do Brasil é monoteísta. Existem outras religiões no Brasil que não sejam monoteístas? Sim. Existe o candomblé, que de certa forma tem outras entidades, a Umbanda, que também acredita num ser superior, mas tem outras entidades, e nós vamos explicar isso melhor em outros vídeos. Assim, o que é importante realmente saber para a gente começar nosso vídeo, para a gente começar o nosso canal? Que primeiro, as religiões são milhares e de formatos muito diferentes. Então não dá para ter ideia e nem medir o mundo através do olhar da sua religião, já que tem outra pessoa do outro lado do mundo medindo você com a religião dele. Então, religião, de certa forma, é um ponto de vista de perspectiva individual de cada credo. Cada um acredita do seu jeito. Se você é certo aqui no Brasil como cristão, você for para a China, você vai ser o errado, porque todo mundo lá ou é ateu ou é de alguma religião de matriz chinesa, que vamos falar também em outro vídeo. Segundo, a gente normalmente divide religiões em monoteístas e politeístas. Mas também, se te falaram que era só assim que as religiões aconteciam, também não acredite muito. Existem religiões que não têm nenhum Deus, que é o caso do taoísmo. Existem outras religiões que têm milhões de deuses. Tem religiões que adoram as plantas, religião que adora os espíritos, religiões que adoram os ancestrais. Então, não podemos falar que religião é uma coisa só. Só para tu ter uma ideia, alguns sociólogos levaram uma vida inteira para poder entender isso. E não terminaram sua obra, porque cada um acreditava em ver religião de um jeito. Então não sou eu, nem vai ser você, que vai pensar que sabe tudo sobre religião. Terceiro, as religiões monoteístas que a gente apresentou aqui, elas só aparecem nesse vídeo com destaque porque o Brasil é um país majoritariamente cristão. Na América, o Brasil e os Estados Unidos são os maiores países cristãos, talvez podemos dizer, do mundo todo. E por fim, judaísmo, cristianismo e islã são três religiões parentes. Elas são chamadas de monoteísmo abraâmico. Então, elas vêm da mesma raiz do Abraão, lá de trás, de mais ou menos 2000, 1900 a.C., e a partir do tempo, com o passar do tempo, essas religiões vão se dividindo, se separando e se modificando e se tornando o que nós temos aí. É a primeira vez que a gente está aqui, então agradeço que vocês tenham assistido o vídeo. Espero que vocês estejam aqui. Eu pretendo colocar mais vídeo durante a semana, se não der essa semana, a semana que vem. E pretendo esclarecer qualquer dúvida, qualquer questão. Se quiser dar um like no vídeo, eu agradeço. E aqui embaixo deve ter pedindo para poder vocês comentarem. É a primeira vez que eu faço isso, então ainda estou iniciando. Mas se quiser comentar, se quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui disponível. E espero que vocês gostem do vídeo e acompanhem o canal. Valeu? Tchau, tchau.